desapareceu atrás do Sol e os astrônomos pensaram que a história havia terminado. Mas então o Atlas dos Três Olhos voltou e o que eles viram interrompeu todas as conversas. Em todos os observatórios da Terra. O primeiro, imagens capturadas na noite de Halloween, revelou algo que não deveria existir. De acordo com tudo o que sabemos sobre física quantária, um objeto celeste, brilhando em azul, desafiando a gravidade do Sol e infringindo quase todas as leis que governam como a matéria se comporta no espaço. Não era apenas incomum, era impossível. E enquanto telescópios ao redor do mundo fixou-se neste visitante que retornava de outro sistema estelar, um sistema aterrador, a percepção começou a se espalhar entre cientistas. Três Atlas estava mudando, e não de maneiras que alguém pudesse explicar. Quando o Three Atlas ressurgiu da energia solar, conjunção carregava consigo impressões digitais de uma jornada mais antiga que o sistema solar em si, espectroscópico. A análise revelou que sua superfície era coberta por uma crosta orgânica, não uma fina camada de massa. Filme, mas uma camada de 15 a 20 metros de espessura, forjada por bilhões de anos de exposição à radiação galáctica, raios cósmicos de estrelas explodindo e colidindo negras. Buracos bombardearam sua superfície por até 11 bilhões de anos, criando e destruindo cadeias de carbono complexas em um ciclo interminável. Não era apenas um cometa interestelar, era uma cápsula mais antiga que a Terra, uma sobrevivente de épocas galácticas. Mas quanto mais cientistas, quanto mais eu souber disso, menos sentido fará. Feitos. Os cometas supostamente são sujos. Bolas de neve, principalmente água congelada. Esta aqui era quase inteiramente dióxido de carbono, 0,6 vezes mais abundante que a água, com assinatura espectral que brilhava em vermelho profundo, do revestimento de material de carbono. Corpo. Sua composição não era apenas estranho, era único, algo não. O telescópio nunca havia registrado nada antes. Então chegou o momento que reescreveu a história. Regras da astronomia, como um atlas de 3 olhos. Aproximou-se do periélio, seu ponto mais próximo. Sob a luz do Sol, não desbotou nem se fragmentou, como cometas normais. Explodiu em genialidade. Em poucas horas, tornou-se mais azul que o próprio Sol em certas regiões. Comprimentos de onda, superando todos os modelos. Previsão por ordens de grandeza. Observatórios espaciais como o Stereo, SOHO e GO-19 capturaram o mesmo. Transformação impossível. Um corpo feito de gelo e poeira irradiando com a energia de uma estrela. Os dados não se encaixavam. Qualquer mecanismo natural. Se o gelo fosse sublimação, liberação de jatos de vapor, então o cometa deveria ter perdido bilhões de toneladas de massa, deixando uma nuvem enorme de detritos que nenhum telescópio detectou. Em vez disso, permaneceu intacto. Não. Fragmentação sem rastro. A curva de luz era exponencial, sua produção de energia aumentando mais rápido do que qualquer térmica conhecida. O processo poderia explicar algo. Dentro do objeto estava liberando energia de uma forma que nenhum cometa jamais havia feito. Por alguns horas 3, Atlas se comportaram menos como um corpo natural e mais parecido com uma máquina. Acordando. Se a composição fosse chocante, o movimento estava pior. Três Atlas não estava, movendo-se como um interestelar aleatório. Objeto. Sua órbita era retrógrada, movendo-se oposto aos planetas, mas quase perfeitamente alinhado com a eclíptica. Plano dentro de apenas 5 graus. Ele rosqueou, através do sistema solar em uma sequência de sobrevoos tão precisamente coordenados que as probabilidades de ocorrerem por acaso eram menos de 1 em 20 mil. Passou perto de Marte, Vênus e Júpiter, ainda assim. Evitou toda a linha de visão direta de a Terra durante sua fase mais brilhante, uma trajetória tão estatisticamente perfeita que parecia calculado. Quando os dados de rádio veio do Grande Atacama, matriz milimétrica, a posição do cometa estava errado por 4 segundos de arco, muito além do esperado. O que poderia ser explicado pela gravidade? Lente estava acelerando, dando velocidade sem causa conhecida. A ideia de aceleração não gravitacional aterrorizou os físicos porque significava uma de duas coisas. Ou o Atlas 3.2 era liberando gás de maneiras invisíveis e impossível sob as condições da termodinâmica conhecida, ou estava sendo impulsionado por alguma coisa, de outra forma. Em novembro, ao chegar, a lista de impossibilidades cresceu até 9. Sua proporção de níquel para ferro igualou-se à das ligas projetadas, não poeira cósmica natural. Sua luz, a polarização era tão extrema que quebrou os modelos de dispersão existentes. Jatos emitidos que apontavam diretamente em direção ao Sol, algo que nenhum cometa havia feito. Já feito antes, e seu teor de água foi de apenas 4% em comparação com os 70%. Típico de todos os outros cometas conhecidos. A anomalia talvez possa ser explicada por cada um por si, mas juntos eles desafiaram probabilidade. As chances de todos os novos ocorrendo em um objeto foram menos que 1 em 1 bilhão. É aí que os sussurros começam. Começou a circular pela astronomia, comunidade, conversas privadas, e-mails criptografados, conferência noturna, chamadas.
E se isso não tivesse a ver com o natural? Ainda existe física e se o problema não foram os dados, mas sim as nossas suposições? Porque se a trajetória, a composição e a aceleração não foram aleatórios, então alguém ou algo construiu um atlas de 3 olhos para se mover. Por aqui, quando a nona anomalia foi confirmada, algo mudou dentro do corpo científico. Mundo. Durante décadas, os astrônomos lutaram para permanecer dentro das fronteiras de física explicável. Mas agora, as fronteiras estavam se desfazendo. No início, nas primeiras horas do dia, 3 de novembro, a NASA silenciosamente convocaram uma reunião de emergência fechada, uma reunião que incluiu especialistas da Agência Espacial Europeia, a chinesa, Administração Espacial Nacional e Centro Harvard, Smithsonian Para, Astrofísica. Oficialmente foi listado como um dado. Simpósio de reconciliação. Extraoficialmente, foi uma cúpula de crise dentro dela. Quarto, o que era compartilhado jamais chegaria ao público. O telescópio James Webb tem observado o Atlas de 3 olhos, continuamente por 48 horas, capturando emissões espectrais tão puras que só podem vir de uma coisa, um ambiente controlado. Processo térmico, o infravermelho do cometa. O perfil mostrou um padrão de pulso repetitivo. A cada 247 segundos, modulando entre estados de alta e baixa energia como um sinal. Dr. John Yulee, chinês, o físico de plasma presente na chamada, apontou algo arrepiante. O ritmo não foi aleatório. Combinava com o hidrogênio. Frequência de absorção exatamente a mesma. Constante e fundamental codificada em o disco de ouro da Voyager. Quando a NASA operava, o sinal através da análise anterior, frequências harmônicas encontradas em camadas como acordes em uma música. Alguém na sala sussurrou. Está se comunicando. Ninguém sorriu. Em seguida, ocorreu o clarão, um evento que mudou tudo. Em 6 de novembro, múltiplos observatórios em todo o sul. A América e a África Austral registraram uma súbita pulsação cegante de luz azul e branca, luz de 3 Atlas. O flash durou apenas 5 segundos, mas ofuscou Vênus em seu brilho máximo, apesar do objeto, estando a quase 300 milhões de quilômetros de distância. A produção de energia foi astronômica, equivalente a detonar milhares de bombas de hidrogênio por segundo. No entanto, não havia assinatura térmica nem fragmentação. Sem destroços visíveis. Quando o James Webb, com os instrumentos refocalizados, o objeto parecia inalterada. Ainda mais desconcertante, a luz, o espectro revelou algo impossível. Uma pequena, mas distinta e lacuna de absorção em exatamente 1420 MHz, na frequência de hidrogênio neutro, também conhecido como canal de chamada cósmica, usado pelo ST-1 para décadas para procurar vida extraterrestre. Foi como se o clarão não estivesse aceso no sentido normal. Era informação. Em todo o mundo, cientistas foram silêncio. Alguns pensaram que fosse coincidência, uma ressonância natural amplificada pela energia solar, vento. Mas aqueles que tinham visto o bruto, os dados sabiam mais. A lacuna do hidrogênio não era ruído, foi intencional. Enquanto a NASA e a ISA se esforçavam para explicar, em meio às anomalias espectrais, o Observatório de Rádio Chinês FAS começou a captar algo ainda mais estranho, um zumbido pulsante de baixa intensidade a cada 247 segundos. O mesmo padrão observado pelo James Webb agora ecoava pelo espectro de rádio, originando-se da mesma direção do 3E Atlas. O sinal não se comportava como uma transmissão normal. Ele se curvava através de campos magnéticos, contornando a ionosfera da Terra como se respondesse a uma interferência. A amplitude variava de acordo com a hora do dia, aumentando a cada vez que o Sol se punha. Quando o sinal foi decodificado em sua frequência base, revelou algo que deixou até os céticos inquietos. Uma escala harmônica que se estendia precisamente por 9 oitavas, correspondendo exatamente às 9 anomalias físicas que os cientistas haviam catalogado no 3E Atlas. Era como se cada comportamento impossível, a trajetória incorreta, a composição estranha, os jatos reversos, a aceleração não gravitacional estivessem sendo reproduzidos como som. A descoberta sugeriu uma possibilidade assustadora. O 3A Atlas não estava infringindo as leis da física, estava demonstrando isso a eles. À medida que o sinal continuava, novas anomalias começaram a aparecer, não no espaço, mas aqui na Terra. Observatórios magnéticos detectaram microflutuações no campo magnético do planeta, pulsando no mesmo ritmo de 247 segundos. Sensores atmosféricos no Chile e na Austrália registraram picos sutis de temperatura sincronizados com cada pulso, enquanto satélites orbitando Marte captaram ecos eletromagnéticos tênues seguindo o mesmo padrão.
Cada frequência apontava para o Atlas de 3 olhos. Então veio o golpe final. Dados de alta resolução do Observatório James Webb revelaram que o núcleo do cometa havia mudado de forma. Não era mais uma esfera, mas uma estrutura hexagonal quase perfeita. Cada lado emitia luz em sequência, como painéis em uma máquina colossal. A cada 247 segundos, o hexágono completava uma rotação. E por uma fração de segundo, sua geometria se alinhava diretamente com a órbita da Terra. Quando plotados em um mapa cósmico, esses alinhamentos traçavam linhas retas que se cruzavam com as posições de objetos interestelares conhecidos. Mua, Borisov e 2 corpos tênues descobertos recentemente, ainda se movendo pelo espaço profundo. Juntos eles formavam um padrão, uma vasta grade que se estendia por anos-luz. 3 Atlas não estava sozinho. Era parte de algo muito maior, uma rede intrinsecamente ligada à própria estrutura da galáxia. Quando os dados de todos os observatórios foram finalmente reunidos, NASA, ESA e FAS da China, uma única verdade aterradora emergiu. O padrão era real. As posições de 3 objetos, E-Atlas, Oumuamua, Boris e os 2 recém-chegados, formavam um alinhamento geométrico que não poderia ter ocorrido por acaso. 5 pontos no espaço, cada um separado por milhões de quilômetros, mas conectados por linhas retas perfeitas, todos se cruzando em uma coordenada específica, a borda externa do nosso sistema solar, perto de onde a Voyager 1 havia desaparecido meses antes. A probabilidade de essa formação ser natural era astronômica. Estatisticamente falando, era um projeto. Inicialmente, a equipe pensou que fosse apenas coincidência, um truque de perspectiva, um alinhamento visível apenas da perspectiva da Terra. Mas então o padrão começou a se mover. Usando imagens compostas do telescópio James Webb e dados da rede de espaço profundo, os pesquisadores perceberam que cada objeto na formação emitia um pulso, fraco, mas sincronizado. A cada 247 segundos, todos piscavam em uníssono, como se seguissem um relógio universal. Quando esses pulsos foram plotados em função do tempo, formaram algo novo. Uma espiral fractal convergindo para um único ponto no espaço. As coordenadas coincidiam com a região atrás de Netuno, um local onde nenhum objeto conhecido existia. E, no entanto, telescópios detectaram um fraco brilho ultravioleta emanando exatamente daquele local, ficando mais forte a cada ciclo. A NASA chamou isso de anomalia de campo. A Academia Chinesa de Ciências chamou isso de convergência ressonante, mas aqueles que viram a simulação completa chamaram de outra coisa, uma fonte de sinal, a geometria, o pulso, a lacuna de hidrogênio, a aceleração anômala. Não eram fenômenos aleatórios, eram instruções. Juntos formavam uma enorme rede interestelar, uma rede em escala galáctica construída não com máquinas, mas com corpos naturais reestruturados para transmitir através da própria física. Cometas, asteroides e objetos interestelares, todos se comportando como nós em uma rede de comunicação, usando luz, gravidade e ressonância como sua linguagem. As leis da física dos cometas não estavam sendo quebradas, estavam sendo reescritas. As implicações eram imediatas e impressionantes. Por décadas, a humanidade buscou ondas de rádio, acreditando que a inteligência extraterrestre se comunicaria por meio de sons. Mas e se a comunicação não fosse linguística? E se fosse estrutural, codificada na própria essência da matéria e do movimento, oculta no ritmo da mecânica celeste? À medida que o modelo se expandia, novos alinhamentos surgiam. Centenas de nós potenciais espalhados pela Via Láctea, todos conectados por geometria e tempo como neurônios em um cérebro galáctico. Quanto mais os cientistas pesquisavam, mais clara a imagem se tornava. O Observatório 3 Atlas não estava sozinho. Fazia parte de um sistema inteiro, algo antigo, deliberado e incrivelmente vasto. Então veio a descoberta final. Nas profundezas dos dados espectroscópicos do clarão azul do Observatório 3 Atlas, enterrados sob camadas de ruído, os analistas encontraram uma assinatura de energia diferente de tudo o que já havia sido observado. Uma razão harmônica que correspondia à ressonância Schumann da atmosfera terrestre até a milésima casa decimal.
O pulso que antes parecia aleatório agora estava perfeitamente sincronizado com o nosso planeta. O Observatório 3 Atlas não estava apenas transmitindo, estava ouvindo. E enquanto seu núcleo hexagonal completava mais uma rotação completa, um eco fraco retornou através da linha de hidrogênio, não do espaço profundo, mas da própria ionosfera da Terra. A mesma frequência, o mesmo ritmo de 247 segundos, mas invertido, como se o próprio planeta tivesse acabado de responder. O relatório oficial da NASA concluiu que análises adicionais estão em andamento, mas, nos apêndices confidenciais, a linguagem mudou. O alinhamento não foi apenas uma descoberta, foi uma ativação. O que quer que tivesse começado quando o Atlas de 3 olhos reapareceu por trás do Sol, ainda estava se desenrolando, ainda estava se sincronizando, e se os modelos estivessem certos, o próximo grande pulso, o ponto de ressonância total, ocorreria em 11 de março de 2031. Ninguém sabe o que acontecerá então. Talvez nada, talvez tudo, talvez o universo volte a falar, não por meio de palavras ou luz, mas por meio de um padrão tão vasto que a humanidade nem perceberá que vem respondendo o tempo todo. Então, se esta história fez você questionar o que realmente se move acima de nós, se você já se perguntou se as estrelas estão em silêncio ou apenas se comunicando em uma língua que esquecemos como ouvir, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal, porque quando o próximo pulso atingir a Terra, ele não mudará apenas o que sabemos sobre cometas, mas também o que sabemos sobre nós mesmos.